Agora, um ponto que é interessante nós analisarmos é que, tudo bem, eu consigo entender como que ocorria o transporte das cortinas, da tapeçaria do Mishkan. Eu consigo compreender como que eram feito a retirada das vigas, a retirada das bases de prata. Eu consigo entender. Mas como que funciona, como era a obra dos queratitas? Porque os queratitas eles estavam responsáveis por carregarem a arca sagrada, o Aron HaKodesh. Estavam encarregados de levarem o altar, o Mizbeach, a mesa dos pães da proposição, Shulchan, Lechem Apanim. Estavam encarregados de levar a menorá. Como que funcionava isso? Porque eu faço uma pergunta aos irmãos. No altar existiam 4 fogueiras. 4 fogueiras. Existia uma quinta. 4, porque uma é contada em Pessah, ok? Que é chamada tapuach, maçã. Os irmãos analisarem direitinho como que é o formato das fogueiras no altar. Tem uma fogueira que não é fogueira em si, mas é uma espécie de estrutura metálica, de bronze, feita em forma de maçã, em que você abria, eu esqueci o nome disso, mas é uma espécie de churrasco defumado, como é que fala? No bafo, perfeito. Isso era para fazer o sacrifício do Pessah, do sacrifício da Páscoa, porque o sacrifício pascual ele não poderia ser assado sobre lenha. Ele tinha que ser assado sobre metal. Então existia esse tipo de vamos dizer assim, essa panela, né, que existia dentro do Betamigdash, dentro do altar, no Mizbeach. Então, contando com ela, 4. E, porém, tinha uma quinta chama em cima do Mizbeach, que não era uma chama feita para sacrifício algum. Foi exatamente uma chama que ela nunca poderia ser apagada. É chamada de Ner Tamid. Ner Tamid. Uma chama perpétua. Por isso que nós estamos aqui, os irmãos podem ver, cada sinagoga possui uma Ner Tamid. Né, uma chama perpétua. Quando nós lemos no capítulo 2, principalmente do Sefer Vaikra, do livro de Levítico, nós vemos Hashem falando que na inauguração do Mishkan desceu o quê? Uma chama dos céus e consumiu o sacrifício que Moshe tinha feito. Mas aí qual que é a ordenança que Hashem fala? Pega um pouquinho dessa chama, deixa ela nunca se apagar. E o que é interessante, irmãos, é que essa chama ela era pequenininha, não era uma chama tão grande como as outras. Mas era uma chama que todos os dias o Cohen, todos os dias o sacerdote tinha que entrar lá e colocar lenha. Todos os dias, no período da manhã. E a pergunta que os irmãos fazem para nós. Ora, a lenha se transforma em cinza. Todos os dias ele coloca lenha, a cinza vai o quê? O que ele fazia com aquela cinza ali? Um dos milagres que ocorria no Betamigdash era que o altar absorvia as cinzas daquela chama. E existia um tipo de sacrifício que era o primeiro sacrifício realizado no dia. Os irmãos, às vezes a gente se confunde e pensa que o sacrifício contínuo, que aquele cordeirinho tendo que ser sacrificado no Netzach Hamah, no nascer do sol, era o primeiro sacrifício. Não era. Não era o primeiro sacrifício. O primeiro ato dentro do Betamigdash é chamado em hebraico, olha, isso poucas pessoas sabem. Está escrito isso na Mishnah Pesachim. Poucas pessoas sabem disso. O primeiro serviço realizado pelos Kohanim dentro do Betamigdash é chamado Trumat Hadeshen. Trumat Hadeshen. Literalmente, oferta da relva. É grama mesmo. Deshen é grama. Trumat Hadeshen. É o primeiro serviço que é realizado no Betamigdash. E que Trumat Hadeshen é essa? Era um Kohen, era um sacerdote que com a pá que ele jogava a carne de sacrifício no fogo, com essa pá, ele pegava um pouco dessas cinzas, entrava dentro do Kodesh, dentro do santo lugar e derramava em cima do altar de incenso. Coisa especial, não? Pegava exatamente as cinzas da chama que Hashem acendeu. Porque aquela fogueira, quem acendeu foi Hashem.
Foi o Criador dos céus e da terra. E Hashem ordenou que a chama daquela fogueira nunca poderia se apagar. E um dos milagres, né, que é mencionado no Pirkei Avot é que chovia, ventava e a coluna de fumaça sempre permanecia ereta. Daquela chama ali não se alterava. Existia uma influência espiritual sobre aquela chama diferente de outras coisas. De tal maneira que aquela fogueira ali, o altar absorvia as cinzas daquela fogueira. Você percebe que aquela chama ali era uma chama especial. Aquela chama ali desceu dos altos céus. Foi uma chama dos altos céus, não foi pedra com pedra. Veio dos altos céus e consumiu. E existe uma tradição que está registrada no segundo livro de Macabeus. Poucas pessoas sabem disso também. Está escrito no livro de Macabeus que os Kohanim, logo após a impurificação com Antíoco Epifânio IV, em que ele extingue aquela chama, é a primeira vez, está escrito no Macabeus, o fogo que foi aceso em Moshe, quando chega no período de Macabeus, ele é extinto. Um fogo que permaneceu aceso por milênios. A mesma chama, todos os dias o Cohen colocando lenha. Quando chega o período de Macabeus, ela se extingue. Depois essa chama, né, um pouco antes da revolta dos Macabeus, ela foi reconfirmada com a inauguração do Beit HaMikdash Shlomo HaMelech, como uma espécie de renovação daquela chama. Mas quando chega o período de Macabeus, aquela chama se extingue. Porém, o que é contado, isso é mencionado no primeiro livro, no segundo livro, é contado que um grupo de sacerdotes pegou um pouco da cinza daquela chama e guardou dentro de um incensário e guardou aquele objeto ali, aquele utensílio dentro do Monte das Oliveiras. Deixou dentro do Monte das Oliveiras. E aquela cinza ali, que foi acesa por quem? Por Hashem. Na época de Moshe. Irmãos, eu estou falando de 2000 anos depois. 2000 anos depois. Só um minutinho. Aquela cinza ali foi guardada num incensário, foi posta dentro de uma câmara secreta dentro do Monte das Oliveiras. Está escrito isso no livro de Macabeus. E quando fizeram a rededicação, tiraram o incensário e acenderam de novo a mesma chama. A mesma chama. E os Chachamim, vejam quão profundo é isso. Os Chachamim fazem a comparação desse fogo, dessa chama, com o Ruach HaKodesh. Os Chachamim no Talmud contam que a chama que brotava daquela fogueira era chamada chama do Ruach HaKodesh, na época dos Chachamim. E o que é mencionado, o que é dito, que 40 anos antes da destruição do templo, aí eu vou fazer com que você seja esperto em matemática. O Beit HaMikdash foi destruído no ano 70. 40 anos antes foi ano 30. Então está escrito isso no Tratado de Yomá. Vejam que o ano 30 é especial para a gente, não? O ano 30 é muito especial. Está escrito que, na verdade, se os irmãos que estudarem a história da maneira como ela é, lerem Flávio Josefo, os relatos de Flávio Josefo, ele vai mencionar que, na verdade, o Beit HaMikdash ele foi destruído no ano 69. Né? Historicamente, ele foi destruído no ano 69, não foi no ano 70, foi no 69. Né? No ano 70 é quando acaba toda a destruição. Né? Mas tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Tudo isso é porque 40 anos antes, a gente está, na verdade, pegando o ano 29. Porque ano 29 vai bater as 69 semanas de Daniel, dizendo que o Messias iria ser cortado no final da 79ª. Então perceba como que o cálculo é exato. O cálculo é exato. No ano 29, ali. E o Chachamim, no Tratado de Yomá 9a, ensina da seguinte maneira: 40 anos antes do Beit HaMikdash ser destruído, viu-se a Shekhinah saindo de dentro do Kodesh Kodashim, voando até o Monte das Oliveiras e assunto aos céus. Se eu não me engano, é o Zohar que também vai comentar isso.
Você percebe o que é isso? Está escrito na tradição, na literatura judaica, que 40 anos antes da destruição do templo, viu-se a Shekhinah, a presença divina, saindo do Kodesh Kodashim, indo para o Monte das Oliveiras e sendo levada para os céus. E eu pergunto aos irmãos, 40 anos antes da destruição do Beit HaMikdash, 40 dias depois da morte do Mashiach, em qual monte Yeshua estava? No capítulo 1 do livro de Atos. Qual monte o Mashiach estava? Monte das Oliveiras. E o Mashiach Yeshua diz para eles: não lhes convém saber os segredos do Pai. Na pergunta que eles fizeram: mestre, quando trarás restauração para a casa de Davi? E eles assim: não convém a vós saberem os tempos e épocas do Pai Celestial. E é mencionado no livro de Atos assim: e logo ao concluir estas palavras, elevou-se e as nuvens cobriram. E depois surgem os malachim e chegam diante deles e falam assim: varões galileus, por que olhais desta maneira? Porque o mesmo Yeshua que viste subir, da mesma forma ele descerá. No mesmo monte. A Shekhinah de Hashem, a presença divina voltando para o mundo. Tudo isso, irmãos, a Shekhinah, está escrito na Torá que o único objetivo do Eterno criar um tabernáculo na terra é para cumprir aquilo que está escrito em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Ve'asul mikdash ve'shachanti betocham. E farão para mim um santuário a fim de que eu habite neles. O objetivo de Hashem de criar o tabernáculo não é nenhum outro a não ser a Deus habitar no meio do povo de Israel. Aí eu digo para os irmãos, aí vocês percebem como que tudo se encaixa. Vejam que coisa profunda. No primeiro dia, 1º de Nissan, há 3.500 anos atrás, quando Moshe Rabbeinu, ele realiza exatamente o serviço que está escrito na Parashá dessa semana, ele consagra todos os utensílios e realiza o sacrifício, está registrado na Torá que um fogo desce dos céus e consome aquele sacrifício. Sim ou não? Ou seja, Hashem cumpre aquilo que disse: V'asul mikdash, farão para mim um santuário, eu habitarei no meio deles. Aquela chama foi cumprimento dessa palavra que Hashem falou, porque a chama veio dos céus. Aquela chama ali, ela é como se fosse a representação de Hashem descendo e coabitando junto com os filhos de Israel. E agora eu pergunto para os irmãos, vejam que coisa importante. Está escrito no Sefer Bereshit, livro de Gênesis, no Brit Ben Abetarim, no pacto entre as partes, Hashem fala com Abraham da seguinte maneira: na madrugada, pegue determinados animais, corte eles ao meio, coloque uma parte de um lado, outra parte do outro lado. Existem as aves também, elas você não precisa cortar. Não precisa cortar, deixa elas inteiras. E no mesmo dia eu vou passar no meio destes animais, confirmando a minha palavra contigo. E veja o que está escrito na Torá. E naquele mesmo momento, uma chama e uma tocha passaram entre os animais. E no momento que a chama passou entre os animais, Abraham ouviu uma voz de Hashem falando: eu sou o teu Deus, que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, e a sua descendência terá 400 anos, e será escrava de um povo que não me conhece. Mas eu tirarei eles de sob o jugo desta nação, e porei sobre a terra que eu estou te dando, e executarei o meu juízo sobre esta nação. Essa é a palavra que Hashem fala para ele. Aí eu pergunto para você:
Que chama e que tocha é essa? Na verdade. Porque no versículo, Hashem diz assim, eu passarei. Então quem é que está falando? Hashem, eu passarei. E quando nós vemos aquilo que realmente aconteceu, passou uma chama e uma tocha. Tudo bem, está escrito na Torá, Adonai Esh Orlah. Adonai é fogo que consome. Então a chama eu entendo que é Hashem. Porque ele é fogo que consome. E a tocha? Como é que eu interpreto a tocha? Está escrito no Sefer Hit Galut, o apóstolo João dizendo da seguinte maneira, e naquela cidade eu não vi sol, nem lua, nem estrelas, porque Hashem era a sua luz e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aí eu pergunto, a lâmpada não tem luz por si, mas ela sustenta, ela é o receptáculo, é o cli, é o recipiente da luz de Hashem. Da mesma forma, a tocha, a estrutura, não tem fogo em si, mas é o recipiente para manter o fogo queimar. Aquela tocha era o Mashiach de Israel. Eu sou a luz do mundo. E está escrito no profeta Zacarias que uma luz intensa brilhou sobre as trevas. Os habitantes de Zevulun e Naftali viram a luz. Está escrito isso no profeta. Perfeito? Beorha nir'e or. Vejam que incoerente esse versículo, não? Beorha nir'e or. Na tua luz veremos a luz. E o próprio Daniel Hanavi, no capítulo 9, quando ele faz a sua oração e ele recebe como resposta dessa oração a revelação das 70 semanas de Daniel, quando ele faz essa oração, quando ele recebe, ele diz assim, bendito é o Deus que habita na Neorá. Neorá, em aramaico, é um texto que está em aramaico, é Or. Bendito é o Deus que habita na luz. E depois Tiago vai trazer essa mesma ideia, essa mesma metáfora, dizendo que Hashem habita numa luz inacessível. E no profeta, diz da seguinte maneira, porque o Eterno habita em trevas. Aí você, como assim? Não entendi. Um versículo diz que Hashem habita numa luz inacessível. E no profeta Isaías, no capítulo 5, diz que Hashem habita em trevas espessas. Aí entra o Salmo de David, como é uma Shloshet Esremidot HaTorah Nidreshet, são 13 regras de interpretação de Rabi Ishmael. Se um versículo contradiz o outro versículo, existe um terceiro que explica os dois. Está escrito no Salmo de Davi, porque para ti luz e trevas é um só. Salmo de Davi. Sim? Perfeito. Irmãos, então percebam que a descida daquela chama é a Shekhinah. Shekhinat Hashem. Essa chama desce e 40 anos antes da destruição do Bet HaMikdash, ela volta para o seu Pai Celestial. Porque está escrito, é necessário que eu volte para o meu Pai, porém não vos deixarei órfãos. Vão para Jerusalém e daqui a alguns dias, recebereis o Consolador. Ou o que o Stern traduz, ele diz assim, o explicador. Ele traduz assim. Por quê? Porque ele aclarará a vossa mente sobre todas as coisas que vos tem dito. E sereis postos diante de sinédrios, diante de juízes, e tudo que vós falares, não dizeis por vós, mas por aquilo que ele vos lembra. Então percebam quão importante é esse contexto da paraxá dessa semana, que Moshe Rabbeinu consagra o Bet HaMikdash, consagra o Mishkan, o tabernáculo. Nós vemos quantas ligações existem na Torá. Porém, uma coisa que é muito importante, que eu quero que os irmãos se atenham aqui comigo, é o versículo 4, capítulo 4, versículo 4 do livro de Números, diz da seguinte maneira, o seguinte é o serviço dos descendentes de Kehat na tenda da reunião.
o Kodesh Kodashim. Quando o acampamento estiver para viajar, Aharon e seus filhos, quem são? Aharon e seus filhos virão e retirarão a partição. Que partição é esta? É o Kaporet. Parohet. É a cortina do Kodesh Kodashim. Ou seja, Hashem, como é que funcionava? Está escrito isso no capítulo 40 do livro de Êxodo. Quando a nuvem pairava sobre a tenda da reunião, era sinal de que tinha que ficar. Mas quando a nuvem se levantava da tenda da reunião, era para marchar. Então, a nuvem subiu. Os levitas começam a se aprontar. E os queratitas têm qual dever? Levar a arca sagrada, o altar, os altares, a menorá, a mesa dos pães da proposição. Só que veja que a Torá, no capítulo 4, ela diz assim: os queratitas não vão sair entrando no tabernáculo, colocando a cortina para o lado e pegando a arca sagrada. Não vai ser assim. Quem dá a autorização para os levitas entrarem é Aharon e os seus filhos. E o que Aharon faz? Ele entra no santo lugar, tira a cortina, tira o caporet, e vejam o que acontece. Versículo 5, vejam. Quando o acampamento estiver para viajar, Aharon e seus filhos virão e retirarão a partição, que é a cortina, usando-a para cobrir a arca do testemunho. Para cobrir a arca do testemunho. Então eles utilizam o parohet, eles colocam por cima da arca. Versículo 6. Eles colocarão uma coberta de pele de tarrash. Como está escrito aí na Bíblia dos irmãos? Está escrito tarrash? Não é uma Bíblia comum. Pele de texugo. Golfinho, eu vi até uma tradução dizendo beluga. Baleia beluga, meu Deus. Mas em hebraico é o que nós chamamos de tarrash. Tarrash, de acordo com a tradição, de acordo com a Massorá, na verdade não era um animal marinho. Era um animal quadrúpede, que possuía um couro igual um couro de boi, porém a pele dele era colorida como um arco-íris. E os Rachamim deduzem no Tratado Hulim, que fala sobre Kashrut, na página 89, os Rachamim mencionam, tudo bem, até aí não quer dizer que ele é kasher. Mas aí, os Rachamim, no momento da discussão, eles levantam uma beraita antiga, que é mencionada, e interessante que nessa página do Tratado Hulim é utilizada uma das expressões menos usadas no Talmud, que é chamada assim, a expressão seguinte, Kibalti mi bet avi abba, é a expressão. Recebi do pai que está na casa de meu pai. É a expressão. Enigmática. Mas o Bartenura, quando ele comenta, eu sei que os irmãos não estão muito familiarizados com a Mahloket, com a discussão Talmud, mas o Bartenura, ele nos aclaria muito as expressões mishnaicas. Então, Kibaltem bet avi abba, recebi do meu pai, que está na casa de meus pais. O Bartenura comenta que toda vez quando aparece essa expressão, Kibaltem bet avi abba, é alachá le Moshe Sinai. É, na verdade, uma tradição que é passada desde Moshe no Monte Sinai. Então, eles estavam discutindo, e chega um rabino, o nome do rabino é Yoshaya, e diz assim, Kibaltem bet avi abba, eu recebi de Moshe no Monte Sinai. O meu pai recebeu do meu pai, que recebeu do meu pai, até Moshe Rabbeinu. E vejam qual que é a beraita antiga? Esse animal, o tarrash, ele possuía um chifre. Um chifre só, não era igual ao boi. Era um chifre. E isso determinava a kashrut dele. Por isso, o tarrash, pela halachá, é considerado kasher. E vejam que é até interessante, né, como que essa tradição tão mística, ela vem para o conceito popular como unicórnio. Né? Como unicórnio. Um animal com uma pele colorida, com um chifre só. Por isso que em algumas Bíblias, como aparece essa versão que eu tinha mencionado, a baleia beluga, que os irmãos sabem que a baleia beluga, ela possui um chifre. Né? É a única baleia que possui um chifre só. Então, perceba, eles colocarão uma coberta de pele de tarrash, então essa coberta de pele
sobre ela, e por cima dela estenderão uma vestimenta de pura lã turquesa. Irmãos, vamos analisar. É muito importante que você preste atenção na ordem das cortinas. Qual que é a primeira cortina posta sobre a arca sagrada? O caporet, que é a cortina que fazia divisão entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar. E o que ficava desenhado nesta cortina? Vocês não estudaram o capítulo 40 de Êxodo. Querubins foi um feito de tecelão, obra de tecelão, feitos querubins naquela cortina. Então vejam, importante que vocês prestem atenção nisso. Era posta uma coberta que vinha em obra de tecelão, uma imagem de querubins. Por cima dessa cortina, era posta qual outra pele? Pele de tarraj, que é uma pele a cor de arco-íris. E após esta pele, era posta outra pele. Era uma vestimenta de pura lã turquesa, que em hebraico é o techelet, que é o azul celeste. E vejam que é mencionado no final do versículo 6, eles então colocarão suas barras de transporte no lugar e estenderão a vestimenta turquesa sobre a mesa interna e assim por diante, ou seja, somente assim que eles poderiam fazer a movimentação da arca sagrada. Ou seja, depois aqui, no final do capítulo 4, Hashem proíbe os queratitas, ele diz assim, vocês querem fazer com que a descendência de Querhat permaneça entre as casas dos levitas, então não deixem eles verem as obras sagradas, é mencionado aqui. É muito importante que os irmãos... capítulo 4, versículo 18. Não façam com que a tribo das famílias de Querhat seja extinta entre os levitas. Isto é o que vocês devem fazer para que eles sobrevivam. Isso é o 4:18. E não morram. Quando vierem ao Santo dos Santos, Aharon e seus filhos primeiro virão e colocarão cada homem individualmente para realizar seu serviço, transportando sua carga. E o último versículo da paraxá passada. Eles não devem vir e ver os utensílios sagrados sendo empacotados para que eles não morram. Então apenas se o levita ele entrasse e visse a arca sagrada, sem estar coberta dessas 3 cortinas que eu mencionei, ele morria instantaneamente. Agora nós vamos aos significados. Irmãos, a arca sagrada, ela tem como grande representação o trono de Hashem. Que se Adonai é o trono de Hashem. Como Hashem mesmo dirá, eu falarei por entre os querubins. Eu falarei na nuvem que está entre os querubins. Isso aí, por cima do caporet, por cima do tampo, entre os querubins. E os Chachamim nas suas drashot, eles ensinam que a Torá menciona da seguinte maneira: por cima, entre os querubim, ou seja, existia um ponto, do qual desse ponto Hashem falava. E eles vão mencionar que esse ponto é exatamente a letra Bet, é o Dagesh, é o pontinho que fica na letra Bet de Bereshit, né? O ponto que gera todas as coisas. Mas tudo bem, isso aí é um ponto que a gente pode abordar em outras situações. A arca sagrada representa o trono de Deus. E quando nós percebemos, quando nós estudamos a constituição espiritual, o formato espiritual dos céus, nós temos a terra, o nível da terra, temos o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, até o 7º céu. Acima do 7º céu existe o que nós chamamos de Har HaKodesh, Monte Santo, que é mencionado no capítulo 24 do livro de Salmos. Quem subirá ao Monte Santo de Hashem? Har HaKodesh. E em cima desse Har HaKodesh existe a plataforma, eu esqueci como é que fala, a plataforma, o pátio. O pátio em que estão o trono de Hashem e o trono do Cordeiro. Então, acima desse monte, existe um pátio que Ezequiel ele vai mencionar que é um pátio que representava as cores do arco de Deus, o arco celeste, que é o arco-íris. E
Yohanan, o profeta João, ele vai ver esse pátio como sendo fogo misturado com vidro. Fogo misturado com vidro. E nesse pátio, nesse piso, está o trono de Hashem, o trono da glória e o trono do Cordeiro. Agora repare comigo. Esse piso era sustentado por rodas que estão mencionadas no primeiro capítulo de Ezequiel. Ele vai mencionar rodas que possuem olhos em todas as direções. E como era essa base, a base desse pátio, né, desse piso, era uma roda, um seraf. Uma roda, um seraf. Uma roda, um seraf. Seraf é o plural, no plural, serafim. Né? E, portanto, era uma roda que a gente chama Ofanim, que é a segunda classe espiritual mais elevada no mundo de Hashem, depois do serafim. Eles seguravam o piso de Hashem. E toda essa estrutura, ou seja, o pátio, né, o piso, o trono de Hashem, o trono do Cordeiro e as rodas, é o que a gente chama de Merkavá, carruagem divina. Isso é o significado que o Rambam vai dizer no Mishneh Torah, Hilchot Yesodei Torah, no capítulo 6, dizendo que Maaseh Bereshit, a obra da criação, existe Maaseh Merkavá, são as duas áreas da Kabbalah. A Kabbalah se concentra em duas áreas, Maaseh Bereshit, Maaseh Merkavá. A obra da criação, como que ocorre o processo criativo, mas também como que funciona a carruagem divina. Como que funciona o mundo celestial, essa carruagem que Hashem tem, a Merkavá. Sim, é o mesmo termo que está quando Elias foi levado. Vamos com calma. Mas vamos lá. Portanto, vejam que coisa interessante. O Rambam, ele compara. Maaseh Bereshit é uma gota. O conhecimento que nós temos de Maaseh Bereshit é como uma gota num balde. Ele faz assim, essa comparação. O que nós sabemos de Maaseh Bereshit, de como que funciona a criação de Hashem, é uma gota num balde. Só que quando ele entra no capítulo 7, quando você lê o capítulo 7 de Hilchot Yesodei Torah, ele diz assim, e o conhecimento de Maaseh Merkavá? O que a gente sabe da carruagem divina é um balde no oceano. Então ele diz, o que nós conhecemos, o que nós podemos conhecer de Maaseh Merkavá, da carruagem divina, é um conceito tão profundo, a dinâmica das rodas junto com os serafim, seres de fogo, a estrutura do piso, o trono de Hashem, o trono do Cordeiro, possui uma complexidade espiritual tão grande que o que a gente sabe é um balde diante de um oceano. É um balde diante de um oceano. Então vamos lá. Abaixo do trono de Hashem, que é representado pelo quê? Pela arca sagrada, não é verdade? Existe o piso. O piso, de acordo com o profeta Ezequiel, tem qual brilho? O brilho do arco do pacto de Hashem. É o que a gente chama como arco-íris. Né? Então Ezequiel olhava para o piso e ele viu o brilho do arco celeste. E aí nós começamos a entender por que daquelas cortinas. Porque a primeira cortina que era feita de serafim. Aqueles que sustentavam a arca. Aqueles que dão sustento para Merkavá. E por cima é a pele de Tahash, que é uma pele colorida, como a cor do pacto de Hashem, do arco do pacto, representando o brilho do piso do altar. E por cima é o azul lã turquesa, né? Que é o azul celeste, Techelet. E aqui eu tenho uma referência para falar para os irmãos. Rabi Meir diz, por que o Techelet se distingue das outras cores? Porque o Techelet se assemelha à cor do mar, a cor do mar se assemelha à cor do firmamento, a cor do firmamento se assemelha à cor da pedra de safira, a cor da pedra de safira se assemelha à cor da base do trono da glória. Como está escrito?
e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como um pavimento de pedra de safira, porque se parecia como o céu na sua claridade. Isso é Êxodo 24, versículo 10. E também está escrito, e por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. Isso é Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Ou seja, o azul, Techelet, a capa Techelet que era posta em cima da arca sagrada, era exatamente a cor do trono da glória de Hashem. Então você percebe que esse versículo, o capítulo 4, que vai mencionar a obra dos Queratitas, ele menciona, então, como que é a estrutura celestial, como que é a organização, a dinâmica espiritual na Merkavá, na carruagem de Hashem. Então percebam que coisa celeste, que coisa espiritual. Para nós entendermos que exatamente a forma como os Queratitas faziam, como os Gershonitas faziam, possui um reflexo espiritual, possui uma fonte espiritual muito elevada, muito alta. Baruch Hashem.